Ainda não foi dessa vez, a Globo não conseguiu o recorde de audiência da temporada com a transmissão do jogo de ida da final da Copa do Brasil entre Corinthians e Flamengo. Isso é preocupante? É decepcionante? A gente explica a partir de agora aqui nesse vídeo. Muito bem, pessoal, a transmissão do jogo entre Corinthians e Flamengo, que ficou num 0 a 0 que deixou tudo pro jogo de volta, né? Valendo pela ida da final da Copa do Brasil 2022, não conseguiu fazer recorde de audiência da temporada no futebol, nem em São Paulo e nem no Rio de Janeiro, decepcionando as expectativas de muita gente. Eu não esperava que fosse assim um recorde absoluto de audiência, mas que fosse sim a primeira vez que o futebol em São Paulo passaria dos 30 pontos de média, e isso não aconteceu. Antes de mostrar quais foram os dados da audiência desse jogo, vamos ver primeiro quais são os recordes atuais que não foram quebrados do futebol em 2022. Em São Paulo, é um jogo de Copa do Brasil, Corinthians e Atlético Goianiense, que marcou 29 de média. No Rio de Janeiro, também Copa do Brasil, com Flamengo e Atlético Mineiro, que marcou 39 pontos de média. E aí, como foi a Globo nesse jogo, né? Esse jogo foi transmitido ontem para todo o Brasil, claro que teve Sport TV, Premiere, Amazon Prime, mas os demais jogos da temporada, que possuem recordes de audiência, também foram transmitidos simultaneamente em outras plataformas. Por exemplo, Palmeiras e Chelsea, que durante 6 meses foi o recorde de audiência do ano na Band. Também estava sendo transmitido na internet de graça e no Band Esportes, na TV por assinatura, além do aplicativo da Band também. Já o jogo que atualmente é o recorde entre Corinthians e Atlético Goianiense também estava no Sport TV e no Premiere. Se a gente voltar lá atrás, então, que a gente vai lembrar algumas audiências aqui de Copa do Brasil, teve até transmissão de Fox Sports, que não tá mais na conta. Então, não leve em consideração esse tipo de coisa. A comparação que a gente faz aqui é válida, é de TV aberta, e esse jogo não conseguiu o recorde. Mas ficou perto em São Paulo e não tão perto assim no Rio de Janeiro. Aliás, ficou bastante distante. Vamos ver, então, quais foram os números do Ibope em São Paulo e no Rio. Em São Paulo, o jogo marcou 28 pontos de média e 48% de share, enquanto no Rio de Janeiro foram 31 pontos de média e 51% de share. Em relação ao jogo do Corinthians contra o Atlético Goianiense, que tinha marcado 29 pontos, o share é a participação do jogo dentro do total de televisores ligados. E esse share ontem foi 2 pontos percentuais maior, né? Corinthians e Atlético Goianiense conseguiu 46%, ontem 48%, que indica que tinha menos televisores ligados e com isso a audiência foi menor. Ou seja, isso pode ser sim um pequeno abalo trazido pelo feriado de 12 de outubro, embora um feriado de quarta-feira não modifique tanto assim as coisas para a TV aberta, porque no dia seguinte as pessoas têm que trabalhar, não é a mesma coisa de um feriado emendado. Se a final da Copa do Brasil fosse realizada em uma quarta-feira e o feriado de 12 de outubro fosse na quinta, que as pessoas pudessem viajar por 4 dias, eu tenho certeza que o dano seria maior. Mas aconteceu, de alguma forma rolou. E a gente esperava que esse fosse o primeiro jogo desde 2021, desde o Paulistão 2021, a passar da barreira dos 30 pontos de média na Globo, mas também não conseguiu. No Rio de Janeiro, é claro que é difícil esperar isso de um jogo de ida, eu vou explicar para vocês daqui a pouco como é que funciona essa história. As pessoas na TV aberta têm muito mais interesse nos jogos de volta, o que explica muito do que eu falo aqui no canal, sobre o público da TV aberta não ser tão apaixonado por futebol quanto você que está acompanhando esse vídeo aqui é. Mas ficar 8 pontos abaixo do recorde é um número bastante grande, né? É claro que além do fato de ser um feriado, também atrapalhou a Globo ter um horário eleitoral gratuito, então nós estamos num período bastante difícil para a televisão. Quem antecedeu o jogo foi a novela Travessia, que está em sua primeira semana, era o 3º capítulo, já não tinha tanto público consolidado como era Pantanal, ou seja, tudo conspirou contra a Globo. Agora, no jogo de volta, dá para conseguir o recorde? Esses números de ontem são assustadores, decepcionantes? Significa que o futebol está perdendo de vez a audiência? Não. Vamos com calma, porque é muito possível, sim, que a Globo consiga números melhores de audiência. Mesmo porque, se rolar um novo empate no Maracanã no dia 19, o que a gente vai ter é a tão sonhada pelas emissoras de televisão disputa de pênaltis, né? E disputa de pênaltis aumenta e muito o Ibope. Mas vamos olhar para decisões passadas da Copa do Brasil, que aliás são números que a Globo não superou dessa vez, mas a última vez que o Corinthians disputou uma final de Copa do Brasil foi em 2018, e a última vez que o Flamengo disputou foi em 2017. Em ambos os casos, eles perderam para o Cruzeiro. Mas vamos dar uma olhada como é a oscilação entre um jogo de ida e um jogo de volta, e aí vocês vão poder perceber quanto esse interesse se manifesta muito mais em finalíssimas na TV aberta. Em 2018, a primeira final entre Corinthians e Cruzeiro fez 33 pontos em São Paulo, com 51% de share, e o jogo de volta foi a 40 pontos, com 57% de share.
Ou seja, tá mais que provado aí que o público se interessou muito mais pelo jogo de volta. E essa era uma partida que terminou no tempo normal. O Cruzeiro foi campeão vencendo o Corinthians na então Arena Corinthians, hoje Neoquímica Arena. Viu como tem bastante diferença? Viu como não é só o SBT que reproduz isso? Durante várias temporadas da Libertadores recentes, a gente via o SBT fazer 16 pontos no jogo de ida, 19 no jogo de volta de uma semifinal. E muita gente perguntava como pode o interesse aumentar no jogo de volta e tal. Acontece. Algumas pessoas só querem saber do futebol quando ele é realmente decisivo. E para mostrar que não é um efeito isolado que aconteceu em São Paulo em 2018, vamos ver agora como foram os números do Ibope na Globo com a final de 2017 no Rio de Janeiro. É claro que nesse caso a gente tem que lembrar que houve uma disputa de pênaltis, mas mesmo assim a diferença é bastante grande, o suficiente para não ser considerado um período ali de 10 a 15 minutos que fez o jogo ser tão diferente assim no Ibope. Vamos ver. A primeira final entre Flamengo e Cruzeiro deu 36 pontos de audiência e 58% de share no Rio de Janeiro. E o jogo de volta foi a 43 pontos com 63% de share. Uma diferença muito grande, foram realmente aí 7 pontos a mais com o jogo de volta. Isso não se explica com uma disputa de pênaltis, e como aconteceu num jogo onde não há disputa de penalidades, que é o Cruzeiro e o Corinthians de 2018, e como acontece de uma forma até corriqueira nas transmissões do SBT, a gente pode sim considerar que é algo absolutamente normal o público se interessar mais no jogo de volta. Só que agora os patamares são bem mais baixos do que a gente via antes da pandemia, então esses 43 pontos de audiência no Rio de Janeiro não necessariamente vão ser alcançados no jogo de volta, ainda mais depois de ter dado 31 na ida, né? Em São Paulo, então, nem se fala. Mas dá sim pra gente esperar um recorde de audiência da temporada. Se deu 28 pontos na ida ontem, apenas um ponto abaixo do recorde em São Paulo, a tendência é que agora vá para uns 32, 33 pontos. É muito menos do que já deu, e vocês viram isso em tempos passados. No Rio de Janeiro, dá para alcançar os 39 pontos que deu com o Flamengo e Atlético Mineiro nas oitavas de final. Mas é um pouco mais difícil também, porque a gente ainda tem o período eleitoral, que não vai mudar até semana que vem. O jogo é mais tarde do que foram os outros recordes de audiência dessa temporada. Tanto o recorde do Rio de Janeiro quanto o de São Paulo foram registrados em períodos sem propaganda eleitoral gratuita e com as partidas começando mais cedo, às 9h30 da noite. A final de ontem e a próxima final, em ambos os casos, começam às 9h45, que fica mais tarde para as pessoas acompanharem, elas vão desligando a televisão mais cedo. E o jogo de ontem, convenhamos, não ajudou em nada, porque ele não foi uma partida espetacular. Foi um 0x0 que até teve uns momentos ali legais de chances perdidas, o Cássio defendeu bastante, teve lance de pênalti pedido pela torcida que o juiz não deu, mas de qualquer forma nem chega aos pés de um jogo de volta que vai ter aquela tensão até o final. Que por mais que esteja 0x0, um jogo chato, as pessoas vão crescendo o interesse porque sabem que a disputa poderá se encaminhar para a disputa de pênaltis. Agora, caso o Flamengo ou o Corinthians, qualquer um deles, mas vou falar mais do Flamengo porque o jogo é no Maracanã, vai ter o peso da torcida do Flamengo, e aí a chance fica maior. Caso um Flamengo abra 2x0 com 20 minutos de jogo, 3x0 no primeiro tempo, aí esquece, não vai ter recorde de audiência em São Paulo. Pode ser que tenha no Rio de Janeiro, porque as pessoas vão se empolgando, vão querendo ver, mas é muito difícil. São várias questões, são muitas variáveis que alteram a audiência de um jogo ou de qualquer programa na TV aberta. Frio ou chuva, feriado ou dia útil, horário, 15 minutos mais cedo, 15 minutos mais tarde, a novela que antecede, se tem horário eleitoral derrubando a grade da emissora o dia inteiro, tudo isso faz diferença. Não é tão fácil você chegar com um número pronto e falar que foi certo ou foi errado, foi fracasso ou foi sucesso. E é exatamente isso que eu fiz aqui no canal ao analisar as audiências do SBT, da Record, da Band. E muita gente perguntava, mas como você fica aí passando pano para as audiências dessas emissoras? Não, aqui está uma análise da Globo passando pela mesma situação. Uma audiência que já foi muito maior no passado e que pode ser maior no jogo de volta, porque é uma reprodução do comportamento do usuário de televisão aberta. Gostou desse vídeo? Então deixa o seu like, manda para os amigos, compartilha, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Esse é o blog do Alan Simon, o canal da mídia esportiva.